Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui nesse vídeo trazer uma palavra revelada da parte de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações nesse dia. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? A palavra que eu quero meditar aqui se encontra em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. E antes de meditar, eu quero orar, fazer aqui uma breve oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém? Vamos lá? A palavra que eu quero meditar aqui está em Lucas 7, 11, que a partir do versículo 16 vai dizer assim: Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Irmãs, esse texto sagrado, ele vai falar acerca, o título, A Ressurreição do Filho da Viúva de Naim. A Bíblia vai dizer que em dia subsequente, em um outro dia, porque no dia anterior, Jesus fez um milagre no servo do centurião. O que é um centurião, irmã Raquel? Centurião é uma pessoa responsável por uma centúria, por 100 homens. E esse servo desse centurião estava doente. E Jesus liberou uma palavra e aquele servo foi curado. E no dia seguinte, por isso que o texto vai dizer, em dia subsequente, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Mas Naim era um vilarejo. Naim era uma cidadezinha pequenininha. Naim era uma cidade inexpressiva. Naim era tão pequena. Naim era tão insignificante que só porque Jesus passou por lá, ela entrou para a história. Você sabia que a cidade chamada Naim, ela nem iria ser citada dentro da geografia bíblica? De tão pequena. Mas porque Jesus passou por lá, ela entrou para a história e virou história e está aqui registrado.
Não importa, minha irmã, a tua relevância, não importa o teu status social. Uma das coisas mais importantes é nós sabermos quem nós somos em Deus. Porque quem opera é Ele, o grande é Ele. E sabe que quem entendeu disso muito bem foi João Batista. João Batista vai dizer que ele cresce e que eu diminua. E hoje percebemos tantas pessoas querendo aparecer em detrimento de ser o contrário. Quem tem que aparecer é ele. Não é minha roupa bonita, meu sapato, minha bolsa, não. A minha maquiagem, não, mas quem tem que aparecer é ele. E João Batista, ele foi tão profundo que ele vai dizer que ele cresce e que eu diminua. E Jesus vai dar um relato de João Batista. Ele vai dizer, ó, dentre os nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. Então, minha irmã, perante os olhos das pessoas, você pode não ter importância, mas você tem importância para Deus. A cidadezinha chamada Naim nem iria ser citada, de tão insignificante. Mas onde Jesus chega, ele muda a história, ele muda o cenário. E Jesus chegou na cidade de Naim. E você parou aqui nesse vídeo, Deus te trouxe aqui nesse vídeo para te dizer, tô eu chegando no teu cenário, mulher. Tô eu chegando na tua história para fazer mudança. Eu sinto ele aqui, mas pela fé. Ó, a Bíblia vai dizer que ia com ele, com Jesus, duas classes de pessoas, os discípulos e a multidão. Quem é a multidão? E ainda hoje é assim, viu? Existem duas classes de pessoas que seguem Jesus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ó, o joio e o trigo, os bodes e as ovelhas. E ele fala que naquele grande dia ele vai fazer a separação. Quem faz a separação é ele. O joio, o trigo, os bodes, as ovelhas, a multidão e os discípulos. Existem duas classes que seguem a Jesus. Quem é a multidão? A multidão representa aquela classe de pessoas que é simpatizante do Evangelho, só está ali para obter as benécias. Estar ali para receber as bênçãos, as bendiciones, as bênçãos. Está ali só para usufruir do que Jesus tem para ele e para ela. É um povo que habita em tenda. Se aqui não chover, eu tiro minha barraca daqui e ponho ali. Sabe esse povo errante espiritual que tá aqui, tá ali, tá colar, tá na igreja ali, tá na outra, não tem raiz em lugar nenhum, representa a multidão. A multidão, ela está interessada apenas no pão que multiplicou, no peixe que multiplicou. Depois de satisfeita a sua necessidade, a multidão, ela levanta e ela vai embora. Precisamos de bênção? Sim, claro. Precisamos da boa mão do Senhor sobre a nossa vida, nos abençoando? Sim, mas claro. Mas se existe uma classe que nós precisamos pertencer, é a classe dos discípulos. A classe dos discípulos envolve negue-se a si mesmo. A classe dos discípulos envolve tomar a sua cruz e seguir as pisadas do Mestre.
A classe dos discípulos envolve comprometimento. A classe dos discípulos envolve renúncia ao pecado. A classe dos discípulos envolve, aleluia, pegar a cruz e seguir as pisadas até as últimas circunstâncias. Jesus, um pouco desconfiado disso, Jesus ele vai pregar, porque ele sabia de tudo, irmãs. Ele sabia de tudo. Ele estava pregando e duro era o discurso dele, e aí foi saindo um por um. Ele ficou pensando, esse povo está atrás de mim só por causa do pão. Vamos ver aqui. Ele começou a pregar, duro era o discurso. E foi saindo, irmãs, foi saindo. Um sai outro, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro. Quando de repente só ficam os 12. Aí ele fala, ó, e vocês não vão embora não? Aí o Pedro, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Então Jesus, quando ele vai entrar na cidade chamada Naim, ia com ele duas classes de pessoas, a multidão e os discípulos. Coloca aqui para mim qual é a classe que você pertence. E se você deseja mudar de classe. Ele fala aqui, ó, como se aproximasse da porta da cidade. Jesus está chegando aí, ó. Tem uma porta. Essa porta é a porta da virada. É a porta da mudança de vida. Essa porta é uma porta de novas possibilidades. Essa porta é uma porta de mudança. E ele está aqui. Aí vem o salmista, irmãs, coisa linda é porta. Coisa linda na nossa vida é porta. Existem portas que nós precisamos estar atentas, que às vezes ela está disfarçada ali. Irmãs. Por isso que nós precisamos andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Mães, isso é algo às vezes tão profético, que existem portas escondidas, portas de milagre, portas abençoadoras, que elas não vêm assim logo falando, não. Você precisa estar ligado em Deus. Opa. É o quê? Você, ó, já entende e entra pela porta. Irmãs. Aí vem salmista, né? O Salmo 24, ele fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor poderoso, o general das batalhas. Mas Deus manda te dizer nesse vídeo: se prepare que nos próximos dias tem uma porta. Uma porta do milagre diante de mim e de você. Fica tu ligada na terra dos viventes, que há uma porta aí. Eu não sei do que você precisa, mas Jesus chegou na porta da cidade chamada Naim. E tem uma porta aí que irá se apresentar. Essa porta é uma oportunidade de Deus para a tua vida nos próximos dias. Fica tu ligada para não desperdiçar a porta. Seja humilde. Seja humilde. Mas, vamos sentar aqui. Ninguém é humilde. Já para início de conversa. Quem falar que é humilde já está sendo soberbo. Por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. O nosso maior padrão de humildade é Ele, é Jesus de Nazaré, porque Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
Não vem, ó, vai se apresentar uma porta e você vai precisar ser bem espiritual, bem humilde, para não perder a oportunidade. Eu não sei o que vai acontecer aí, mas é uma oportunidade da parte de Deus. Eu vou citar aqui alguns exemplos, viu? Que me vem aqui. Por exemplo, tem gente, irmãs, que não atende telefone. Tem gente que não atende telefone. Tem pessoas, irmãs, que vivem um mundo de medo, de enclausuramento, e aí mistura tudo, que não atende telefone. Não atende. O telefone toca, 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 e a pessoa não atende. E às vezes ali, irmãs, é uma oportunidade, é uma bênção disfarçada ali por detrás daquele telefonema. Eu falo isso, né? Eu me lembro de uma situação assim que eu passei, né? Eu liguei para uma pessoa e era uma bênção. E eu liguei para a pessoa, pro celular da pessoa, a pessoa não atendeu. Depois eu falei com a pessoa, aí falei com a pessoa, você não atende telefone não? Ah, era você, irmã Raquel, que ligou. Olha, irmãs. Falei, olha aí, Jesus. O que as pessoas desperdiçam, né? Às vezes, e era uma bênção, irmãs. Deus manda te dizer, vai ter uma porta aí de uma oportunidade, seja humilde. Eu estou citando aqui um exemplo que eu lembrei. Às vezes, irmãs, é uma oportunidade, às vezes, de um trabalho, que aparentemente ali você nem se agrada muito. Mas a humildade ela é fundamental na vida, a humildade precede a honra e a altivez a queda. Não, eu não vou fazer esse tipo de serviço porque isso daí não faz parte da minha atribuição. Olha, irmãs, às vezes perde uma oportunidade, uma promoção. Mas seja humilde, essa porta, as grandes oportunidades, elas vêm disfarçadas muitas das vezes até de adversidade. Seja humilde e vai, abrace e vai. Jesus chegou na porta daquela cidade, irmãos, e saía ao enterro do filho de uma viúva. Jesus chegou ali no meio de um culto fúnebre, no meio de um sepultamento. Essa mulher, ela não tinha nem nome. Ela não tinha nem nome. Eu vou falar, irmãs, uma das coisas mais importantes. Eu li um livro há muitos anos que eu preciso voltar a reler um clássico do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro mesmo. Ele é um clássico, né, da literatura mundial. É um dos livros mais lidos, né? E ele fala que para uma pessoa não existe coisa mais importante do que o seu nome. E a Bíblia vai dizer que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Um nome, irmãs, remete a uma identidade. Uma das coisas mais terríveis e muito desagradáveis, tanto para você quanto para quem é esquecido, quando alguém esquece seu nome. O nome tinha um peso muito grande no Antigo Testamento, um significado. O peso dos nomes, né? De nomes e sobrenome, né? O sobrenome traz ali a linhagem, o clã da pessoa, familiar.
Um nome, irmãs, é algo muito importante. Você ser reconhecido pelo nome ou reconhecida pelo nome. E existem situações de que a prova, a luta é tão grande, o deserto é tão grande, que você não é lembrado nem pelo seu nome, você é lembrado pela prova, pelo nome da prova que você está passando. Ah, aquela dali só vive na luta, coitada. É assim mesmo. E ainda bota o coitada. Mas se não é Deus na vida das pessoas, na nossa vida nós somos muito maus. Ah, aquele dali, aquela dali que só vive, irmã, aquele dali, aquela dali, olha, não lembro o nome da pessoa. E essa viúva aqui, o texto não traz nem o nome dela. Ela era conhecida pela sua condição, viúva. O marido dela havia falecido, viúva. Cadê o nome dela? O nome dela nem tinha aqui, irmãs. Ela era viúva, ela era conhecida pela sua atual circunstância, ela era uma viúva. O marido falecera. E talvez você saiba que nessa época, uma figura masculina, um homem em uma casa, iria garantir a provisão, o suprimento alimentício, financeiro daquela família. Se não tivesse nenhum homem, esgotam-se as possibilidades. Hoje, graças a Deus, nós mulheres temos esse privilégio, né, de terem sido inseridas no mercado de trabalho e em diversos âmbitos da sociedade, até postos altíssimos as mulheres têm galgado. Então, irmãs, essa mulher aqui já estava passando uma situação difícil. O seu único recurso, a sua única fonte de providência, de provisão era o menino, era o filho jovem. E esse filho jovem morreu. Uma dor muito grande, primeiro por conta da providência, da provisão, ela já estava se sentindo desamparada. E a segunda dor, a perda de um filho. Só quem já perdeu um filho sabe a dor que é, irmãs. Os pais não foram preparados para sepultar e enterrarem seus filhos, mas os filhos, a ordem natural da vida é que sepulta seus pais. Então a situação dessa viúva era uma situação desesperadora. Era uma situação, irmãs, desesperadora. Desesperadora. E ali nesse contexto, Jesus vai chegar no meio daquele culto fúnebre e via a multidão que ia com ela. A multidão que ia com ela. Nesse contexto aqui, desse vilarejo, porque Naim era um vilarejo, tinham as carpideiras. Quem eram as carpideiras? Eram aquelas mulheres contratadas para chorarem, olha, nos sepultamentos da cidade. Parece que quando você está lá embaixo, o que mais tem é pessoas ali para chorar com você. Mas quando Deus começa a mudar a tua situação, uma boa parte dessa multidão já não se encontra mais presente. E a Bíblia diz que vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, vendo-a. Jesus te vê, você que está aqui nesse vídeo. Jesus te vê. Jesus, ele tem visto a tua dor. Jesus, ele tem visto o teu cenário. Jesus, ele tem contemplado a tua dificuldade e vendo-a. Servimos a um Deus que vê e que ouve. O Senhor, ele vai falar para Moisés: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo e desci para livrá-los.
Deus, ele te vê você lavando aquela roupa, lavando aquela louça, varrendo aquele quintal. Jesus, ele te vê. Muitas das vezes, na sua casa, ninguém pode te perceber, mas Jesus, ele te percebe, ele te vê. E ele manda te dizer: filha, eu te vejo, eu te contemplo. No seu mais íntimo ser, eu te contemplo. Eu sou Deus que te sonda e que te conhece. Eu sou Deus que sei como que você se assenta, como que você se levanta. Eu sou Deus que tenho te visto. Deus, ele te vê. E o olhar de Deus, irmãs, é diferente do olhar humano. O homem, ele olha como você... O homem, quando eu falo espécie humana. O ser humano, nós, seres humanos, que eu também me incluo, que eu sou ser humana, né? Olha, julga a aparência, se você está bem vestido, se você não está bem vestido, se você chega, como que você chega, se você chega de carro, se você chega a pé, se você chega de bicicleta, qual o sapato que você tá, a bolsa que você tá, qual o celular que você tá, qual... Ih, irmãs, esses dias eu estava ouvindo uma pregadora. Eu acompanho essa pregadora, eu gosto muito da forma como Deus a usa. E ela estava contando, mas ela é muito famosa no Brasil. E esses dias ela estava contando. Ela teve problema de saúde, ela precisou vender o carro, né? Fala de julgamento, né? Como as pessoas nos veem, nos enxergam. E eu achei fabuloso isso. E ela tinha um carro lá muito caro, vendeu o carro para poder fazer uma cirurgia de coluna, quase morreu. E ali, mas ela dizendo que passou-se os meses e tal, ela se recuperou. Aí foi pregar numa igreja, estava sem carro, foi de bicicleta para pregar na igreja. Aí um homem que estava lá na porta, né, uma pessoa, falou: missionária, você veio aqui pregar de bicicleta? Ela: eu vim, por quê? Tô melhor do que tu, eu tô de bicicleta, você tá a pé? Ainda falou assim para ele. Mas eu já fui pregar de bicicleta, irmãs, eu sei como é que era. E o pior, ainda tava chovendo. Olha, irmãs, não é fácil não. Então, o que eu quero aqui dizer é que Jesus, ele viu aquela mulher, e Jesus te vê, e Jesus me vê, e ele nos vê não como o homem vê. Ele tem te visto. Porque os olhos dele são como chama de fogo. E vendo-a se compadeceu. Jesus se compadece. E ele se compadece do que você está passando nesse momento. Ele tem te visto. E ele manda te dizer nesse vídeo: mulher, não chores. Não chores. Foi isso que ele falou. Não chores. Deus manda te dizer que teu tempo de choro acabou. Tu vai chorar até de alegria, mas não vai ser mais de tristeza, não. Oi, Marcão, vou chorar de alegria? Vai. O teu choro a partir de hoje vai ser de alegria. Reprime a tua voz de choro, porque tem galardão para o teu trabalho, minha irmã. Acabou. Você não vai mais chorar, agora você só vai chorar de alegria, porque a bênção vai ser tão grande que Jesus chegou aí no cenário da tua vida. E a Bíblia agora vai dizer que ele chegou e tocou no esquife. Aleluia! Ô, glória! Ele chegou e ele tocou no esquife.
Jesus, além de tudo, era um nazireu. E segundo as leis do nazireado, ele não poderia tocar em nada imundo nem impuro. E Jesus tocou naquele esquife, ele tocou. Jesus manda te dizer que ele está quebrando protocolos para te abençoar, para mudar a tua vida, para mudar o teu cenário, para mudar a tua história, para mudar a tua trajetória, minha irmã. O ano de 2024 vai ser um ano marcante para a tua vida. Eu me emociono que Jesus está aqui, mas ele tocou no esquife, ele quebrou o protocolo. E Jesus está quebrando o protocolo. Ah, Raquel, o que é um protocolo? O protocolo é uma forma, é um padrão estabelecido pelos homens da terra. Mas Jesus, Deus, ele não tem isso não, irmãs. Ele chegou, ele tocou. E Jesus está chegando e tocando em tudo aquilo que está morto e está trazendo a vida. Jesus aqui no texto sagrado, ele vai dizer, jovem, eu te mando, levanta-te. Está escrito. Jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus não pede, ele manda. Ele manda. Ele manda. Ele vai dizer, a mim é dado todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra. Ele manda. Ele falou, jovem, eu te mando, eu te ordeno. Ele não pediu, dá licença, não. Ele manda, irmãs. Ele manda. Ele manda. E ele aqui, ele mandou, jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus está entrando aí no teu cenário. A tua vida vai entrar para a história. E outra coisa, ele está trazendo a vida, vai quebrar protocolo, está trazendo a vida, tudo que está morto na tua vida. Ele não está pedindo, mas ele está ordenando aquilo que está morto. Jesus, ele acabou de entrar e trazendo a vida, aquilo que estava morto. E aquilo que estava morto se levantou. Eu não sei se é um sonho, se é um projeto, se é teu ministério. Eu não sei. Ou um amor, um sentimento. Jesus está falando, levanta-te. Sabe o que aconteceu, irmãs? O jovem se levantou, parou o enterro e virou notícia. O jovem sentou e começou a falar. Está escrito aqui. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Aquilo que estava morto voltou a ter vida. E o milagre começou a falar. O teu milagre vai falar. O teu milagre é muito forte. O teu milagre vai falar. Eita glória! Sabe aquelas coisas assim? Tem coisas que você precisa contar. Para as amigas de oração, para a tua família, contar onde você congrega, contar em culto de ação de graça, sabe assim, tem milagres assim. E tem outros tipos de milagre que você não precisa nem abrir a boca, o milagre por si já fala. Tem isso, irmã, que eu tenho. O milagre, o menino começou a falar, irmãs. O teu milagre por si só vai começar a falar. E ó, todos vão ver. Ué, foi assim, irmã, que eu falei, ué, é assim, mas a vizinhança inteira, um olha para o outro, o que está acontecendo? O que aconteceu?
Não, mas antes era assim, mas agora o que aconteceu? Mas o teu milagre por si só, você não vai precisar nem abrir a boca. Não vou, irmã Raquel, você não vai precisar nem abrir a boca, porque o milagre por si, ele já diz tudo. O menino começou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Tem restituição chegando no teu cenário. Tem restituição chegando na tua vida. Tem restituição, aleluia, chegando aí, minha irmã. E sabe o que Deus manda te dizer? Que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ô, glória! Você acha que eu venho aqui só ficar falando de casa, né? Casa, vocês gostam de casa, que eu falo de casa. Mas o meu objetivo nesse canal é ser voz profética para a tua vida e anunciar a palavra dele. Tem restituição. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Isso aqui são palavras de vida, irmãs. E ele fala, restituiu, vai ter restituição. E esses dias, né, já tem uns meses, eu estava em um culto e a pastora lá estava pregando. E a pastora lá, irmãs, eu peguei essa palavra, eu quero aqui passar para vocês. Ela falou assim, teve uma irmã lá que estava testemunhando sobre o benefício do INSS, um negócio assim. E ali a pastora depois orou por ela e falou assim, olha, vai ter mesmo, irmã, restituição e vai ter até os atrasados. Mas eu segurei aquela palavra profética. Olha, irmãs, eu segurei essa palavra profética. E eu falei, Jesus, até os atrasados. Até os atrasados. Até os atrasados. Até os atrasados. Eu falei, Jesus, até os atrasados. Mas aquela palavra foi do céu. Já tem uns meses eu peguei aquela palavra, até os atrasados. E o Jesus, ela ficou repetindo, até os atrasados. E eu também posso daqueles atrasados e toma posse aí, viu, minha irmã? Vai ter restituição até dos atrasados. Aí ela fala aqui, ó, a palavra de Deus. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Você não está aqui nesse vídeo à toa, não. Deus está te visitando aí. Eu não sei onde você está. Não sei qual estado brasileiro que você está. Mas eu quero saber aqui até onde que vai esse vídeo. Coloca aqui o estado que você está. Um grande abraço para todos vocês, viu? Coloca aqui o estado. Deus visitou o seu povo. Deus está te visitando aí, minha irmã. Tome posse dessa palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.